E vamos então entrar no nosso programa, no figurino habitual, para tratarmos os assuntos da atualidade, como sempre, dois temas que estão alinhados para, em termos de ordem do dia, se me é permitida a expressão, para tratarmos nesta edição. O primeiro é o tema indicado pela direção do jornal. Justifica-se um executivo com tantos vereadores assalariados, isto porque esta semana ficamos a saber que 6 vereadores eleitos pelo Livre Partido Socialista, a coligação que ganhou as eleições de 26 de setembro, vão trabalhar, vão desenvolver funções em termos executivos na Câmara Municipal de Felgueiras, 5 deles a tempo inteiro e mais um que vai exercer as suas funções em regime de meio tempo. Este é o tema sobre o qual vamos começar por ouvir a opinião dos nossos colaboradores daqui por alguns instantes. Para já vamos ouvir o que é que o Hélder nos tem a dizer, porque é hoje o Hélder que indica o tema proposto pelo painel. Qual é o tema que propões, Hélder, para tratarmos daqui por alguns minutos? Cada vez mais nós vivemos numa sociedade que está interrelacionada e, inclusivamente, Felgueiras faz parte da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, vive em rede. Há muitas competências que, entretanto, também começam a ser delegadas nessa comunidade intermunicipal e nós precisamos também de perceber um bocadinho qual é o nosso contexto regional. Em que o Conselho é mais forte, tem mais debilidades, até porque sabemos que uma das mensagens e que é um dos desígnios de Nuno Fonseca é Felgueiras em primeiro ou à frente. Portanto, aquilo que eu hoje gostava de refletir aqui um bocadinho em troca de opinião é também realmente quais são os pontos fracos e onde Felgueiras precisa também de evoluir. Muito bem. Vamos então reservar esse tema para alguns minutos na reta final do nosso programa. Agradeço novamente ao Hélder a presença, ao Luís Paulo, que obviamente vai contribuir connosco dando as suas opiniões e, obviamente, também o João Costa, que vamos ouvir também dentro de alguns instantes. Começamos pelo primeiro tema, o tema que indiquei há pouco, a presença de um número significativo de vereadores em regime de permanência no Executivo, mais um do que no anterior Executivo e também mais um vereador a meio tempo que não existia no mandato anterior. Começo pelo Nel. Ficaste surpreendido com o facto do Executivo, por proposta do seu Presidente, ter aprovado essa decisão? Não, não fiquei surpreendido, porque já tudo levava a crer que fosse esta... Quer dizer, fiquei um bocadinho surpreendido, porque esperava que acrescesse o vereador a tempo inteiro, o Ricardo Lopes Freitas. Não estava à espera que o 7º vereador, o Virgílio, ficasse como meio tempo. Nós já tínhamos, com o anterior Executivo, um Executivo maior, em termos de pelouros, do que o que vinha do passado, do tempo do Presidente de Câmara, Inácio Ribeiro. Muito sinceramente, eu acho que Nuno Fonseca não sente a necessidade, ou não sentiu a necessidade, de aumentar o Executivo em termos de vereadores a tempo inteiro, distribuindo mais pelouros, mas, no entanto, ficou refém das escolhas que fez. Porque, a partir do momento em que indica para número 6 alguém que era até então seu assessor, adjunto, obviamente, adjunto, peço desculpa, do Gabinete de Apoio à Presidência, não faria sentido mantê-lo na Câmara Municipal a meio tempo ou até sem pelouro, a trabalhar na mesma como adjunto, sendo vereador sem pelouro. Portanto, tinha que lhe dar obrigatoriamente o pelouro e colocá-lo a tempo inteiro, porque também não fazia sentido, nesta mesma lógica, colocá-lo a meio tempo. Portanto, Nuno Fonseca ficou refém desta lista que fez à Câmara Municipal. E por isso é que eu digo que não fico surpreendido. Até porque já era expectável, pelo menos havia a expectativa assim acredito, a coligação liderada por Nuno Fonseca, poder vir a reforçar a lista de número de vereadores. E em campanha... Falava-se no 6º. Certo, e em campanha, quando colocam aquele cartaz em que colocam os 6 vereadores, obviamente... As sondagens não estavam certas, não é? Obviamente era o que pretendiam e davam esses sinais. Agora, a questão que se coloca é, e eu já disse, acho que Nuno Fonseca não precisa
e não entendeu que, ao alargar o número de vereadores com pelouros, não teve o objetivo porque havia uma necessidade, uma falta de resposta em determinadas matérias. Penso que não foi por isso, foi refém destas escolhas. Agora, vamos ver se, fruto desta nova composição e desta nova distribuição de pelouros, que penso que ainda não é conhecida, provavelmente será ainda numa próxima reunião, que distribuições é que vai existir, e saber se realmente vamos ter uma resposta melhor, mais eficaz a determinados temas. Ou, então, porque acredito que esta minha justificação não será a que Nuno Fonseca pelo menos dará, mas sim a de que, e se calhar vamos ouvir o Luís Paulo, que tem, obviamente, e o Hélder, que têm opiniões se calhar diferentes da minha, em que pode ser na perspectiva de que é precisamente para dar uma maior resposta. Mas isto significa que há algum pelouro, algum tema, algum assunto que não estava bem tratado anteriormente, não estava suficientemente tratado? Fico curioso para ver qual será a justificação. Luís Paulo, a indicação de mais um vereador em regime por proposta do Sr. Presidente, mais um vereador em regime de permanência, mais um vereador a meio tempo, no teu ponto de vista, o que é que se deve? Justificava-se, de facto, há assim um quadro de exigência tão elevado que justifique tantos vereadores remunerados no Executivo? A pergunta é se justifica. Eu acho que para nós respondermos a essa pergunta teremos que esperar algum tempo, portanto, porque a pergunta é se justifica. Nós só vamos perceber se justifica com o passar do tempo, com o desenrolar dos trabalhos e, portanto, nesta fase um bocado difícil para mim aferir com exatidão se justifica ou não. Aquilo que me parece é o seguinte: se nós fizermos uma análise a pensar só no custo que isso pode trazer para o município, o custo vai aumentar. A questão é que, ao fazer só a análise só desse ponto de vista, a análise não é equilibrada. Eu acho que nós temos que fazer uma análise utilizando um bocadinho uma relação custo-benefício, ou seja, se eu, com este aumento no número de vereadores, conseguir, como disse o Lionel, aumentar a eficácia com que trato os assuntos, aumentar a produtividade, quando digo aumentar a produtividade, digo aumentar a capacidade de resposta, ou solucionar um maior número de problemas por dia, ou diminuir, ou aumentar a velocidade e diminuir o tempo de resposta com que o faço, se calhar a análise não é tão direta como podia parecer no início da discussão. E, portanto, eu acho que esta é uma análise que nós devemos fazer e pensar um bocado nesta situação deste ponto de vista. Portanto, percebendo que, havendo aqui um aumento da eficácia e da capacidade de resposta, eu acho que poderá se justificar. A questão aqui é que nós só vamos conseguir perceber e medir isto, não é? Isto é verdade, na minha opinião, só vamos conseguir medir isto com o passar do tempo e vamos perceber se justifica ou não, porque a pergunta é se justifica. E portanto, nós acho que vamos precisar um pouco mais de algum tempo para perceber se isso se justifica ou não. Mas vamos ver. Como sabes, nunca o Executivo de Felgueiras teve um número tão grande de pessoas a trabalhar, nomeadamente na direção. Para além, obviamente, do que implica em termos de custos significativos acrescidos para o erário público, é também uma questão política. Às vezes o número diz até a minha experiência, por aquilo que vou observando no funcionamento dos outros executivos municipais na região, um número mais elevado de vereadores nos executivos municipais significa, muitas vezes, problemas acrescidos, nomeadamente ao nível de coordenação de uma equipa tão vasta quanto esta. Lá está, e vai depender, nós continuamos no campo da suposição. Se a coordenação for bem feita, se os vereadores conseguirem trabalhar mais, ou pelo menos resolver um maior número de problemas, se calhar a análise passa a ser diferente, é como digo, e a população vai estar atenta a isso, nós temos que perceber isto, a população está atenta a isso e vai também medir nos próximos 4 anos o efeito do aumento do número de vereadores e, portanto, se a população acaba por escrutinar também a ação do Executivo e, portanto, acho que é uma análise ainda difícil de se fazer no sentido de responder à pergunta se justifica ou não. Mas acho que teremos que esperar mais um pouco para perceber se justifica ou não esta composição do Executivo. Hélder,
facto de, como temos dito já neste programa, o facto de haver mais gente a trabalhar com funções executivas, portanto, na Câmara Municipal, significa que o quadro de exigência vai aumentar de forma significativa a partir de agora, ou seja, os felgueirenses têm uma legitimidade agora acrescida de exigirem ainda mais do atual executivo. Eu acho que as pessoas têm necessariamente que exigir mais proximidade por parte do Executivo, mas eu acho que é esse mesmo um dos objetivos de Nuno Fonseca ao ter um Executivo tão alargado. Nuno Fonseca sabe, apesar do resultado, eu acredito que Nuno Fonseca sabe, que este é um dos mandatos mais perigosos e sensíveis. Perigosos porque é o segundo mandato e sensível porque com o resultado que foi alcançado, a exigência vai aumentar. E aquilo que poderá ser até alguma displicência, porque a oposição vai estar muito mais fragilizada. Aliás, as reuniões de Câmara, eu vi as fotografias que o Expresso de Felgueiras publicou sobre a reunião de Câmara, e digamos que é jogar nunca, apesar de ser democrático, e é o resultado democrático, é um campo absolutamente inclinado. Se não vejamos... Deixa-me só aqui dar o meu testemunho pessoal, porque eu estive nessa reunião de Câmara e, desculpar-me, os senhores vereadores do PSD, ficou-se um pouco com a ideia que percebia-se o desconforto deles, portanto, de facto era uma luta muito desigual, estávamos a falar de um 7-2, portanto, do outro lado estavam 7 pessoas de uma força política e do lado oposto estavam 2, e notava-se, enfim, algum constrangimento até por parte dos vereadores do PSD no sentido de abordar algumas das questões que estavam a ser postas à discussão pelo Sr. Presidente. E uma das questões tem mesmo esse condicionamento natural. Até visualmente. Visualmente e natural. Quem tira a fotografia, 7 de um lado, 2 do outro. De facto, não é propriamente o melhor enquadramento. Mas foi aquilo que os felgueirenses citaram. Não, e democraticamente não tem. Agora, temos que ter em óbvio. consideração que nós vamos ter 6 pessoas e meia que vão estar dedicadas exclusivamente a trabalhar naqueles assuntos 24 horas por dia, ou as 8 horas do dia, que vão ter um domínio sobre os seus pelouros e que vão estar profissionalmente a desempenhar o seu trabalho, e depois vamos ter 2 pessoas que vão às reuniões de Câmara de 15 em 15 dias, que vão receber os documentos com 24 ou 48 horas de antecedência e vão ter que se preparar para isso. Portanto, é de facto até bastante desigual. Mas, relativamente à surpresa, eu acho que não há absolutamente nenhuma surpresa nesta Constituição. Primeiro, porque era óbvio... Mas esperavas que o sétimo vereador fosse Esperava porque, e eu recordo aquilo que eu escrevi sobre a configuração da lista do Nuno Fonseca no Expresso de Felgueiras. Nuno Fonseca preferiu manter as coisas e gerir a lista de forma a ter o menor ruído possível de quem quer que seja. Obviamente, Nuno Fonseca, eu gostava de ter feito algumas alterações na lista, mas não as fez precisamente para evitar todo e qualquer ruído. Eu acho que, eventualmente, a vereadora Rosa Pinto poderia ser uma das remodeláveis. Acho que, potencialmente... Mas a vereadora Rosa Pinto, curiosamente, foi uma das 2 vereadoras indicadas. O Presidente tem a prerrogativa de indicar 2 vereadores em regime de permanência. Sim. Além do Ricardo, foi a Rosa. Sim, também... Curiosamente indicou os do fim da lista. Indicou os últimos da lista. Sim. Isto poderá... Pergunto, eu também já vou fazer essa pergunta também a seguir ao Leonel e ao Luís Paulo. Tem alguma leitura política? Faz alguma leitura política disso? Eu acho que se não houvesse nenhum condicionamento e se fosse apenas pela questão de em quem Nuno Fonseca mais confia, quem é que é o seu braço direito, claramente Ricardo Freitas assumiria o lugar de número 2 na lista e seria o vice-presidente. E também o vice-presidente já foi nomeado por despacho e mantém-se o vereador Fernando Fernandes. Nuno Fonseca é muito conservador a esse nível, para evitar qualquer problema. E por isso é que o meio tempo ao 7º vereador também foi atribuído por uma questão de gestão de sensibilidade. E para não criar nenhum mal-estar entre a sua equipa, de forma a que todos estejam imbuídos do mesmo espírito. Mas não tenho dúvidas, e aliás isso foi notório durante o primeiro mandato, que Ricardo Freitas era uma das pessoas do círculo mais próximo de decisão e de aconselhamento de Nuno Fonseca. Foi, digamos assim, a pessoa que, não sendo vereador, esteve por parte do Executivo na liderança do processo do PDM.
Foi ele que foi muito a ligação entre o departamento técnico e o executivo, inclusivamente entre o executivo e algumas das pessoas, em muitas das reuniões que foram promovidas sobre o PDM, foi Ricardo Freitas que esteve envolvido. E, portanto, era absolutamente... Não há aqui nenhuma dúvida que Ricardo Freitas é uma das pessoas mais próximas, do círculo mais próximo e vai continuar de Nuno Fonseca. Exatamente. Por isso a questão de ser o sexto lista. Do ponto formal, por isso é que eu dizia que, na minha opinião, obviamente, e que pode ser contrariada, e será contrariada, e terão outras visões, mas para mim, Ricardo Freitas não é na forma o vice-presidente, mas provavelmente será o vice-presidente de facto. Mas acho que nessa questão do necessário, e o Luís Paulo falava, se nós precisamos de ter tantos vereadores a tempo inteiro, bem, o que é que diz a lei também no aspecto didático das pessoas? O que a lei diz é que no cenário da população que Felgueiras representa, tem assento a mandato por tempo inteiro o Presidente de Câmara, mais 2 vereadores. Eu acho que há aqui um excesso de zelo... Se for a vontade do Presidente. Não, isso é o que está preconizado na lei. Portanto, sim. É o que a lei preconiza. É pouco, é. Eu acho que há aqui um excesso de zelo por parte da legislação, no sentido de prever apenas 2 vereadores a tempo inteiro. Acho que é óbvio. Mas, por outro lado, se temos o 8 da legislação, acabamos por ter o 80 por parte do Presidente de Câmara, que faz o excesso ao nível do crescimento do número de vereadores. Até porque eu tenho a certeza de que se em vez de 7-2 tivesse sido 6-3, seriam 6 o número de vereadores a tempo inteiro. Se fossem 5, seriam 5 os vereadores a tempo inteiro. E, portanto, não seriam distribuídos pelos elementos da oposição. Portanto, aquilo que acontece é aquilo que já aconteceu no primeiro mandato. E já agora fazendo aqui uma ligação, que é Nuno Fonseca tem a sua equipa e quer reduzir ao mínimo o ruído na sua equipa. E todos aqueles que fazem parte do seu exército, os seus soldados, são incorporados dentro da sua estrutura de comando, sejam no Executivo, seja também nas suas estruturas do GAP, do Gabinete de Apoio ao Presidente de Câmara, e do Gabinete de Apoio aos Vereadores. Não é por acaso que acontece aquilo que naturalmente toda a gente esperava. Marco Silva, Presidente reeleito da União de Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos, sobe a adjunto do Presidente de Câmara, ocupando o lugar anteriormente ocupado por Ricardo Freitas. Portanto, Presidente do Partido Socialista, Presidente da União de Freguesias, assume um dos lugares mais importantes na estrutura de apoio ao Presidente de Câmara. Por outro lado, o Presidente da Junta de Sindim sobe ao lugar anteriormente ocupado por Marco Silva, passando a secretário da variação, e depois não nos podemos esquecer daquilo que aconteceu também no primeiro mandato, que foi daquelas estruturas mais próximas da campanha do Sim Acredita, os seus mandatários para as diferentes áreas, aquilo que foi acontecendo. No Nigino, que era o mandatário para a cultura ou para as artes, acabou por ocupar o cargo de diretor cultural ou programador cultural da ACLEM, uma empresa municipal que ainda não se percebeu muito bem o que é que está neste momento a fazer, até porque a Casa das Artes foi ocupada, novamente transformada em centro de vacinação, e agora os espetáculos culturais, como aconteceu ontem, são feitos no auditório da Biblioteca Municipal, que é muito exíguo para aquilo que é feito. E tivemos depois, por exemplo, também ajustes diretos por várias das pessoas que estiveram ligadas à estrutura do Sim Acredita. Podemos falar em vários exemplos ao nível, por exemplo, de ajustes diretos ao nível de apoio judiciário. Portanto, aquilo que acontece é, de facto, e por isso é que não há nenhuma surpresa, é que Nuno Fonseca permeia a equipa que é o seu núcleo duro. E, portanto, aconteceu na variação, aconteceu na nomeação para os gabinetes de apoio à presidência e para o gabinete de apoio à variação, e vai acontecer naturalmente também ao nível dos ajustes diretos e dos lugares. Da questão do novo adjunto, no teu ponto de vista, haverá motivos para os eleitores, nomeadamente de Macieira, da Lixa e Caramos, se sentirem defraudados com o facto de Marco Silva ser agora indicado para adjunto do Presidente? É expectável que Marco Silva não venha a ter grande disponibilidade para desempenhar as funções para as quais foi eleita na Junta de Freguesia. E, como referiste, ele agora é adjunto Presidente, é também líder da Conselhia, sobrará-lhe, digo eu,
pouquíssimo tempo para exercer as funções para as quais foi reeleito. Pois, essa é uma das questões. Primeiro, acho que é questionável que o líder do Partido Socialista, que é um dos elementos da coligação, que é presidente da União de Freguesias, ocupa um lugar como já ocupou antes como secretário da variação e agora como adjunto agora presidente de Câmara. Agora uma responsabilidade acrescida. Ser adjunto presidente é um cargo de confiança política muito o adjunto, é o braço direito ao nível de execução por parte do presidente de Câmara. Nós acompanhamos em mais tudo que eu, em alguns momentos em que tivemos com o presidente de Câmara, e quem estava presente a acompanhar o presidente de Câmara é o seu adjunto, era Ricardo Freitas. Portanto, é um cargo muito mais exigente. Eu acho que há essa perspectiva que pode causar nos eleitores, e os eleitores certamente estarão atentos. Até porque o lugar natural do líder da Conselhia do Partido Socialista, que é o partido mais forte e mais representativo nesta coligação, deveria estar representado na variação. E aquilo que vemos é que na lista à autarquia não figurou Marco Silva, que o elemento de Macieira Caramos, que até fazia parte da lista, era uma das suas pessoas do Executivo, a Liliana, e, portanto, isso também tem a ver com essa gestão. Agora, de facto, isto aqui representa, eu acho, em determinada medida, um defraudar das expectativas. Aquilo que poderia acontecer, e eu acho que, de facto, e Marco Silva tem a competência para ser vereador, tem a competência para ser adjunto de presidente, mas não pode acumular todos estes cargos, e acho que se justificaria agora uma clarificação relativamente à União de Freguesias de Macieira e Caramos. Mas isto não acontece apenas... Mas acreditas que Marco Silva pode eventualmente renunciar ao mandato? Não, acho que não vai acontecer. Presidente Junta? Acho que não vai acontecer, mas não é... Em Macieira e Caramos temos esta questão de um presidente da União de Freguesias, que é uma União de Freguesias grande e importante. Não estamos a falar de Aião, por todo o respeito que temos por Aião. Estamos a falar de duas freguesias centrais até na ligação entre a Lixa e Felgueiras, Macieira e Caramos, em que temos um presidente de junta que claramente poderá estar menos atento e com menos disponibilidade, mas temos que olhar também para mais três freguesias ou três uniões de freguesia, em que os seus eleitos, nos lugares cimeiros das listas, não estão disponíveis ou mostraram-se indisponíveis para fazerem parte do Executivo. Eu explico. Na mega união de freguesias de Margaride, Lagares, Mouro, Varziela, Várzea, em Pinheiro e em Idens, não foi cumprida na Constituição do Executivo a paridade ao nível dos elementos que está preconizada na legislação. Porque os elementos que faziam parte da lista, que obedeceu efetivamente à paridade que tem que ser cumprida e que é um dos pontos que é verificado por parte da validação das listas no Tribunal, essa paridade existiu nas listas, na candidatura, mas agora quando se chegou à fase da constituição dos executivos, essa lei da paridade não foi cumprida, e não foi cumprida porque os elementos que faziam parte da lista alegaram que não estavam disponíveis para assumir funções executivas. Então, isto leva-nos à pergunta: estas pessoas também defraudaram os seus eleitores. E agora, inclusivamente, isto levanta uma questão que vai ser dirimida pelo Ministério Público, que é o que fazer com estes executivos que não cumprem a lei da paridade. Portanto, temos aqui várias questões que não são nuances, são de facto efetivas na gestão do poder autárquico em Felgueiras. Muito bem. Ainda a propósito desta última reunião de Câmara, suscitou também alguma surpresa o facto de o Sr. Presidente de Câmara não anunciar os pelouros, ao contrário do que aconteceu noutros executivos municipais, onde logo na primeira reunião de Câmara os respectivos presidentes propuseram os vereadores que pretendiam em regime de permanência e anunciaram de imediato também os pelouros enfim, a delegação de competências, no fundo é isso de que se trata, as competências que o Presidente de Câmara transferia para cada um dos vereadores, portanto, indicando cada um dos pelouros. Isso não aconteceu em Felgueiras. Faz alguma leitura política disso ou não? Era bem. Também não era obrigatório que o fizesse. Exatamente. Há pouco estava a ouvir o Hélder a falar e despertou-me aqui uma questão que foi a questão da cultura. Quando nós, há 2 programas atrás, dissemos que a cultura em Felgueiras está tão mal ao ponto que está quase reduzida a zero em termos de atividade, salvo
parece que foi na semana passada, que o município organizou na Lixa o Pátio das Cantigas, mas... Não foi bem o município, cultura... isto são atividades promovidas em outros tempos, da Rota do Românico e atividades da comunidade intermunicipal. A cultura abrange muito mais do que isso e os felgueirenses esperam e precisam muito mais do que isso, nomeadamente aquela atividade que esperávamos da ACLEM e da Casa das Artes. E neste momento não temos vereador da cultura. Pois. O Executivo está há bastante tempo sem... Neste momento só o Presidente de Câmara é que tem competências para despachar neste momento, no contexto exatamente. Atual. E vamos estar assim mais, pelo menos é expectável, 2 semanas. Sim, mas, pois, exatamente. E ainda por cima, quando, no seguimento, penso que o Helder também na semana passada já referiu que quando a ACLEM, a Casa das Artes, agora passa a acolher o centro de vacinação, também parece que é mais um aspecto muito negativo para o futuro próximo em termos culturais em Felgueiras. E estou a referir isto porque não sei se não estará este Executivo a equacionar que tenha um pelouro da cultura bastante mais forte e até equacionar a extinção da ACLEM, porque a ACLEM criada já em 2006, 7 ou 8, não me recordo, penso que foi foi garantidamente no Executivo de Fátima Felgueiras, na prática hoje não se justifica. E era uma empresa municipal e um serviço que deveria ser internalizado no município. E então ter um vereador com um verdadeiro pelouro da cultura, mais forte, que tem mais tempo porque vai distribuir pelouros por outros colegas vereadores que são tantos, e parece-me que isso se... Obviamente eu acho que não... Agora deixa-me ser sério na minha análise. Eu estou a dizer isto de forma irónica, bem sabemos que não é isto que vai acontecer. Aliás, este Executivo já nos mostrou e habituou que as empresas municipais são úteis para proliferar a distribuição de cargos. Portanto, isso não vai acontecer, mas era importante que, se calhar, nesta nova composição deste novo Executivo tão vasto, que deixasse de haver cargos de chefia, nomeadamente ao nível da ACLEM, que em concreto, muito sinceramente, não conheço muito bem quais são os cargos, qual é o mapa de trabalhadores da empresa, mas justificava-se internalizar e diminuir custos. E era interessante. Agora, o porquê que não foi divulgada já a distribuição de pelouros é estranho, de facto. Esperas que haja mudanças significativas em relação àquilo que aconteceu durante o primeiro mandato? Obviamente vai ter que haver, os pelouros vão ter que ter uma distribuição maior, como é óbvio, mas aqueles pelouros mais estruturais esperas que se mantenham mais ou menos na linha daquilo que aconteceu? No fundo, o que vai haver, na minha opinião, o que vai haver é mais um vereador que vai ficar com mais um ou outro pelouro de um ou outro vereador. Eu acho que Ricardo Freitas vai assumir pelouros importantes, acho que, por exemplo, se calhar ao nível das obras, licenciamentos. E depois temos a questão do vereador a meio tempo, que me parece que poderá assumir um pelouro, como a questão das dificuldades da mobilidade. Sim, aliás, eu penso que ele até chegou a ser provedor... Mandatário. Mandatário ou provedor, sim. Provedor, acho que não. Não, tenho essa... Portanto, penso que será esse pelouro apenas que irá à partida assumir. Agora, muito sinceramente, não me parece que vá haver, assim, contrariando um bocadinho o que diz o Helder, de facto eu acho que Ricardo Lopes Freitas vai ser o vice-presidente de facto e não de direito, sim, acredito, porque era notório que era o braço direito do Presidente da Câmara, a pessoa de maior confiança. Isso vai ser traduzido na atribuição de mas acho pelouros que não, importantes? Não, eu acho que isso não vai acontecer, porque não vai tirar pelouros importantes aos colegas, aos outros vereadores que já os tinham, que seria um sinal quase de lhes tirar funções, ou até reconhecer que realmente não estava... política, eu acho que vai ser questões mais laterais, não tão importantes, e na prática o Ricardo Lopes Freitas vai continuar a ser o braço direito do Presidente e vai continuar a assessorá-lo como até agora. Paulo, ou até o Presidente da Câmara, que tinha pelouros também, cedê-los ele sim ao Ricardo. Freitas foi uma figura importantíssima no anterior mandato, desempenhou funções e toda a gente lhe reconhece mérito e valia. Tem um papel importante, por exemplo, na questão da divisão do PDM. E de disponibilidade também, como disse o Helder, víamos-lo muitas vezes acompanhar o Sr. Presidente da Câmara nas questões
estruturais, nomeadamente a questão do PDM, que foi uma das questões centrais durante o anterior mandato. Pergunto-te, é expectável que o Ricardo, de facto, veja reconhecida essa importância com a atribuição a importância que teve no anterior mandato, com a atribuição de pelouros com relevância no atual mandato? Eu acho que ou, sim. pelo contrário, Vamos lá ver, os vereadores... como o Leonel sugeriu, não ficará, enfim, com tantos pelouros quantos esse e ficará, digamos, manterá, digamos, o papel que desempenhou agora como vereador, mas num apoio como braço direito do atual Presidente da Câmara. Vamos ver, os vereadores são todos importantes. Eu não acho que haja vereadores mais importantes do que outros, cada um nas suas áreas, como é lógico, e com a redistribuição... Sim. Normalmente sim. E com a redistribuição de pelouros que o Sr. Presidente de Câmara entenderá fazer. Naturalmente que o Ricardo terá a importância e a relevância que terá que ter, como os outros também terão nas suas áreas. Nós podemos ter o entendimento de que o urbanismo, as obras são pelouros importantes e que o são, mas eu não acho que as obras municipais ou o urbanismo sejam mais importantes que a educação ou que a cultura ou que a ação social. Portanto, eu acho que... Mas esses são os tais pelouros estruturais que eu referia. E esses pelouros são... Mas esperas que haja mudanças ao nível desses pelouros, a ação social, a cultura, o desporto, o ambiente, a parte financeira, a gestão, recursos humanos, são tudo pelouros muito importantes. Eu acho que é natural que haja alguns ajustes, isso parece-me natural. Eu acho que vai haver alguns ajustes, não acredito que haverá uma remodelação. Não, isso também não, porque em determinada medida eu acho que há pelouros que merecem uma continuidade do trabalho que foi vindo a ser feito. A vereadora Ana Medeiros, por exemplo, tinha pelouros muito importantes durante o anterior mandato. É expectável que veja aliviada um pouco também a pressão que teve, a eventual sobrecarga de trabalho que a senhora vereadora teve que suportar durante este mandato, o mandato que terminou agora. É possível. Eu não sei precisar qual é o pelouro o pelouro que pode sofrer remodelação, no caso, pode ser transferido para o vereador, quero dizer. Mas, isto terminando ainda o que estava a dizer há pouquinho, os pelouros, não há vereadores mais importantes que outros, os pelouros, estes que fomos falando aqui, são todos muito importantes, e portanto eu acho que haverá como é lógico, a mim parece-me que sim, que haverá pontualmente alguma reestruturação, e portanto haverá pelouros que vão naturalmente transitar para, por exemplo, para o vereador Ricardo Freitas, mas é difícil precisar quais é que serão. Agora, se eu acho que o Ricardo terá um papel importante na variação, claro que terá, vai ter, como os outros vereadores também o têm. Eu acho que o trabalho, a mim custa-me olhar para uma equipa de vereadores como um conjunto de pessoas em que há um ou outro que se destaca mais, que assume um papel mais ou menos relevante. Eu acho que os vereadores são todos importantes e têm todo o seu papel dentro do Executivo. E não me parece... Claro que há pessoas que acompanham mais o Sr. Presidente de Câmara, que é natural. Claro que há pessoas que estão mais junto da população, como é a proximidade, porque os frutos pelouros que acabam por ter, que exigem isso. Mas a variação tem todo um papel importante, os vereadores são todos importantes, e cada um deles assume um papel relevante dentro da variação. Não me parece que haja, e isto é a minha opinião muito sincera, não me parece que haja um desequilíbrio de relevância ou que seja esse o intuito da remodelação. Não me parece isso. O Ricardo vai assumir um papel relevante, que também já o tinha, temos que ser sinceros, temos que perceber isso. Teve-o também durante os últimos 4 anos, mas vai assumir um papel tão relevante como os outros vereadores. Helder, mais vereadores, mas os pelouros mantêm-se, não é incrível que sejam criados novos pelouros, ou seja, haverá uma distribuição maior do que obviamente acontecia durante o primeiro mandato. Esperas mudanças significativas relativamente à distribuição de pelouros que o Sr. Presidente vai em breve anunciar? Eu acho que as grandes questões que vão surgir, eu não tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer, é Ricardo Freitas, de facto, até pelo papel que teve no PDM, possa assumir ali os pelouros mais relacionados com obras, com licenciamento. Resta, inclusivamente, perceber, por exemplo, ao nível da reorganização administrativa ou da gestão do pessoal, portanto,
se de facto esse pelouro que estava com a Ana Medeiros no primeiro mandato, se isso poderá transitar para Ricardo Freitas. Acredito que, por exemplo, ao nível daquilo que é fundamental do vereador Fernando Fernandes, vice-presidente de Câmara, na forma, não vai haver alterações, a parte financeira deverá continuar com ele. Porventura, alguns dos pelouros de Joel Costa poderão também ser retirados, mas acho que se manterá aquela parte mais estratégica do que tem a ver com desporto e com a parte da atividade económica, sendo que a atividade económica eu acho que é uma das áreas mais sensíveis neste momento que outros municípios aqui à volta têm andado a investir e agora estão a começar a colher resultados, e já falamos sobre isso mais aqui um bocadinho, mas eu acho que de facto aquilo que vai acontecer é o alívio de alguns dos pelouros, de alguns dos vereadores, mas com uma indicação clara de que isso representa também a valorização de Ricardo Freitas, fruto também do sucesso e daquilo que ele conseguiu trazer durante o primeiro mandato. Obviamente que isso poderá mexer com alguns dos vereadores na sua sensibilidade, até porque, obviamente, com base no primeiro mandato, com base que foram estes resultados do segundo mandato, há gente que começa a planear o seu futuro ou a ter intenções para o seu futuro e, portanto, precisa também de ter condições para que no futuro se possa apresentar à população de uma forma sustentada e de uma forma bastante capacitada. Mas achas que o Presidente de Câmara tem, por exemplo, ideias e projetos para Ricardo Freitas? Eu acho que naturalmente, e atendendo a que Ricardo Freitas é uma das pessoas do círculo mais restrito de Nuno Fonseca, isso é visível a toda a gente, foi visível a nós, foi visível a toda a gente, eu acho que poderá ser um dos continuadores, se isso poderá fazer, sendo que nós estamos a falar de uma democracia, que, como dizia Churchill, não é um sistema perfeito, bem pelo contrário, é um sistema imperfeito, mas na verdade é o melhor dos sistemas que é conhecido, mas numa sucessão que há de um dia colocar-se-á num terceiro mandato, se ele se vier a efetivar. Acho que Ricardo Freitas claramente é um dos que estará na pole position ou nos lugares da frente para essa sucessão, sem dúvida alguma. Muito bem. Está concluída a discussão do tema proposto pela direção do Expresso Salgueiras e vamos entrar no tema proposto pelo painel. Vou devolver de novo a palavra ao Hélder, coincidiu, portanto, a ordem das vossas intervenções coincidiu que seja de novo o Hélder a falar neste momento para introduzir o tema e falarmos um pouco sobre o tema que o Hélder selecionou, que é Felgueiras no contexto da região, pontos fortes e pontos fracos. Hélder. Isto é um tema que dará para muitas emissões da Comissão Permanente, porque isto é um tema muito profundo, transversal, que envolve muitas áreas. Mas que envolve todos os pelouros. Todas as áreas. Mas, de facto, nós, olhando para o mapa do que é a região do Tâmega e Sousa, vemos que Felgueiras, em termos de territoriais, é um concelho periférico da região. Temos concelhos bem mais centrais, como Lousada, como Penafiel, mas, ao mesmo tempo, é um dos concelhos com maior população, com mais indústria, mas depois tem também outros problemas, contrastando, por exemplo, com municípios como Celurico de Basto, como Sinfãs. Mas, por outro lado, vemos que há, de facto, aqui pontos fortes que Felgueiras tem. Tem, por exemplo, a única instituição de ensino superior público da região, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Tem a indústria, que é um ponto forte, é um polo industrial e no calçado é uma das referências a nível mundial e a nível do país, do impacto que tem no PIB. Mas sabemos também que isso, ao mesmo tempo que é um ponto forte, acaba por ser um ponto fraco, porque é uma indústria muito concentrada apenas no calçado e quando acontecem problemas ao nível do calçado há um reflexo claro na economia local. Sabemos também que temos problemas de déficits na qualificação da nossa população, porque a indústria do calçado é muito dependente de mão de obra intensiva. Temos um bom parque escolar, remodelado, e devemos dizer claramente também que isso se deve a Fátima Felgueiras, foi ela a grande precursora dessa renovação. Temos acessos à autoestrada fáceis, portanto, em termos de comunicação, a nível de grandes vias, estamos bem servidos, mas, ao mesmo tempo, temos das piores capacidades de mobilidade interna no concelho. Temos estradas muito deficitárias em termos de qualidade, temos problemas ao nível dos transportes entre localidades internos no concelho, já falamos sobre isso muitas vezes,
e, por exemplo, outros municípios que também os tinham, que tinham as mesmas dificuldades, aquilo que fizeram, que acabaram por tornar um ponto fraco num ponto forte, foi, por exemplo, aquilo que aconteceu com Amarante, que criou uma rede de transportes própria do município para resolver esses problemas de mobilidade, que também têm as aldeias de Marão, que também têm dificuldades de acesso. Tem um ponto positivo que é o seu património, tem muito património, ainda há pouco falávamos sobre isso com o Guilherme. Tem muito património, tem capacidades, mas não estão exploradas. E não é o Visit Felgueiras que vai resolver isso. Tem que ser ações, de facto, adequadas para fazer isso. E, por exemplo, isso tem impacto na cultura, que é um ponto fraco do Conselho. Nós podemos dar muitas voltas, mas é um ponto fraco do Conselho. Vemos aquilo que aconteceu em Amarante, que ao nível de um plano estratégico recuperou património para a atividade cultural e a seguir não foi colocar mais um vereador no Executivo, até porque perdeu nas últimas eleições. Foi buscar uma diretora de cultura, no caso uma diretora de cultura, para articular a oferta de cultura. Por outro lado, vamos a Penafiel, que está a organizar por estes dias o Escritaria, ou a Escritaria, não se sabe bem se é masculino, se é feminino. Quando falávamos com o Alberto Santos, ele dizia precisamente isso, não sabia se era feminino ou masculino. Não tem género. É a Escritaria, mas acaba por ser o festival literário, que reparem, já para mim é masculino. Eu quando escrever o Escritaria, porque se é um festival, é masculino. Mas o ponto aí é, há mais de 10 anos que foi criada essa intervenção, essa necessidade para... E é um festival que não se concentra nesta semana, é um festival que emerge na cidade e emerge da cidade. Há um feedback nos dois sentidos. Falta a Felgueiras com essa dimensão. De cultura. Falta a Felgueiras um parque da cidade. Obviamente que falta um parque da cidade. Estão a fazer-se algumas obras em Santa Quitéria, mas nem a população começa a perceber muito bem o que é que lá está a acontecer. E não há um plano para o parque da cidade. A zona desportiva, que é uma zona que eu até frequento para fazer algum do meu jogging, está muito degradada. O piso de tartar da zona desportiva está muito degradado. Mesmo o relevado sintético está muitíssimo degradado. A organização industrial não está feita. Outros municípios já fizeram essa organização industrial. Por exemplo, até Castelo de Paiva já com iniciativa privada e até com um industrial aqui de Felgueiras organizou-se e está a diversificar a sua indústria. Falta-nos um multiuso, já falamos, não é o mais importante, mas falta. Ao nível do turismo, não estamos a explorar o turismo como devemos. E depois temos, obviamente, o património que não está explorado, temos produtos endógenos, temos aqui o pão de ló, temos o vinho verde, temos o kiwi, temos os espargos. Mas esses são pontos fortes. São pontos fortes, mas temos potencial, como é o nosso património, que não é explorado de uma forma consentânea. Ou seja, temos, de facto, capacidade para ir mais além, mas temos aqui pontos que ainda colocam Felgueiras atrás naquilo que é a qualidade de vida, a diversificação do investimento no Conselho. Por isso é que eu dizia que um dos pontos fracos do Conselho em termos de estratégia, porque muitas das coisas que o Executivo fez no primeiro mandato foram ações de curto prazo, não há uma estratégia de longo prazo. Falávamos sobre ainda... Há 2 programas sobre a iniciativa do Invest Amarante, que foi iniciada no primeiro mandato de José Luís Gaspar, que foi agora para o terceiro, foi reeleito para o terceiro, e só agora é que o Invest Amarante começa a dar resultados, mas começa a dar resultados atraindo pessoas qualificadas, atraindo empresas que são diferenciadas daquilo que era a atividade empresarial, e o mesmo vai acontecendo em outros municípios, como Penafiel também, que atraiu um investimento já no mandato anterior para diversificar, e portanto Felgueiras de facto tem potencial, mas para ser primeiro ou estar à frente ainda precisa de muito e parte do que falta é estratégia de médio e longo prazo. Este Felgueiras é líder nomeadamente no calçado. No calçado e no emprego. Portanto, é de facto uma questão absolutamente estrutural e acho que os felgueirenses devem também sentir orgulhosos por isso. Luís Paulo, vimos aqui o Hélder traçar aqui um cenário que corresponde, grosso modo, à realidade, com muitos pontos fortes. O Conselho de Felgueiras teve muitos pontos fortes, é um dos conselhos líderes da nossa região, mas também com algumas fragilidades, como todos conhecemos. O que é que achas sobre isso? Achas que aquilo que tem vindo a ser feito pelos sucessivos executivos municipais, não apenas o último, mas aqueles que antecederam, têm contribuído para que o cenário hoje em Felgueiras seja um cenário, apesar de tudo, mais otimista relativamente àquilo que observamos no terreno?
Sim, nós quando fizemos aquela edição para celebrar o aniversário da cidade de Felgueiras, nós também falámos um bocadinho nisso, que é, hoje Felgueiras é muito mais cidade, é muito mais concelho, é um melhor concelho para se viver do que qualquer há uma década atrás, e portanto, ou há 15 ou 20 anos atrás, e portanto isso deve-se ao trabalho das pessoas, dos felgueirenses, e também, como é lógico, de todos os executivos, sem exceção, que passaram pela Câmara Municipal. Claro que há problemas, há erros, isso é natural, é normal, e há pontos fracos que têm que ser transformados em pontos fortes, e essa deve ser a preocupação do Executivo. Um dos nossos pontos fortes, o Heller já foi elencando grande parte deles, a questão da indústria, que permite que nós registremos baixos níveis de desemprego. Mas ao mesmo tempo temos salários mais baixos. Só que depois isto tem a outra face da moeda que também já... Por isso é que é necessário diversificar o investimento e atrair setores diferenciados. Que também já falámos alguns programas atrás, e aí se entronca numa das estruturas que eu acho que é através da qual nós nos podemos diferenciar, que é a questão do STEG. Portanto, acho que o STEG, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que é um dos pontos fortes. É um dos pontos fortes. Mas ao mesmo tempo... E que pode permitir diferenciação. Mas ao mesmo tempo, desculpa só interromper, apresenta aqui uma debilidade que é as instalações continuam a ser provisórias. Tem que ser resolvida, que tem que merecer ser resolvida. Um setor sensível. E que eu acho que merece ser uma aposta também política. E não nos podemos esquecer de uma coisa. A Business School da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras está instalada em Amarante. Ou seja, para algumas formações mais avançadas, já acontecem em Amarante. Sim, mas o coração, o cérebro, claro, continua em Felgueiras e tem que continuar em Felgueiras. E temos que manter. Mas e isto para dizer o quê? Que acho que o STEC, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, ela já o disse, é a única instituição de ensino superior público do TAMG e Sousa, portanto, da nossa região, e, portanto, merece ter o destaque que nós lhe queremos dar, e, portanto, com um papel central naquilo que é a modernização também da própria indústria. Eu acho que o STEG, pelo conhecimento que arrecada pelos professores, pelo corpo docente, pelos estudantes, pelos alunos de outras cidades e também da nossa, merece ter esse papel, ou merece poder ter um espaço naquilo que é a modernização da nossa indústria, com a criação, com a possível criação de novas áreas empresariais, ou então na modernização daquilo que é a nossa indústria, utilizando o conhecimento que é gerado naquela escola. Eu acho que com a articulação entre aquilo que é a academia, neste caso a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e a nossa indústria, os nossos empresários, a Câmara Municipal e a Associação Industrial de Felgueiras, podemos fazer este caminho, e acho que quando se fala de estratégia, acho que neste caso em particular, deve ser um dos caminhos do ponto de vista estratégico. É uma das âncoras. Sem dúvida. Claro que depois temos que atrair o emprego. Eu sou jovem, estou a acabar o meu mestrado integrado, e preocupa-nos esta questão do emprego, é natural, temos que o admitir, nós somos jovens e isto preocupa-nos porque nós queríamos, também já o disse no programa passado, poder exercer a nossa profissão cá, na área em que estudamos e trabalhamos para. E, portanto, nós temos também que fazer um caminho deste ponto de vista, ou seja, conseguir atrair indústrias diferentes para o conceito de Felgueiras, e isso também pode ser feito, e a pergunta também era como nos podemos diferenciar, mais a vez que o STEG pode ser as empresas procuram conhecimento, procuram mão de obra, como é lógico, procuram acessibilidades, como é lógico, mas procuram conhecimento. E eu acho que o STEG pode ser, mais uma vez, uma das formas de nós também podemos fazer esse caminho de captar novas indústrias. Depois, do ponto de vista, há um ponto fraco, que nós também falávamos em off, que é o arranjo urbanístico da cidade. Eu acho que o arranjo urbanístico da cidade, a forma como nós... Faltam espaços verdes. Organizamos a cidade, e isto lá está, não é culpa deste executivo nem do anterior, como é lógico, mas a forma como nós... Todos têm um pouco de... Mas a forma como a cidade está organizada urbanisticamente é, na minha opinião... cresceu mal. Exatamente, tem que crescer mal, exatamente. E dificulta às vezes o planeamento. Muito bem. E a organização da nossa cidade. Concluir. Temos que, terminando, lá está, temos muitos pontos fortes, temos que os valorizar, continuar a valorizar e transformar com estratégia, com ideias e com discussão
os pontos fracos têm pontos fortes. Esse é o caminho. Manuel, hoje Felgueiras Concelho é seguramente um concelho muito melhor para se viver do que era há 20 anos atrás, ou até, enfim, num período mais atrasado. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. O Hélder sinalizou aqui algumas fragilidades que o Concelho de Felgueiras tem. Todos os concelhos têm, todos os territórios têm os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Felgueiras não é exceção. Mas a expectativa que há, e voltando novamente à questão do novo Executivo, é que este e os anteriores Executivos, de facto, os outros já não podem fazer nada, mas estes que entraram agora em funções, a expectativa que há é que sejam dados, continuem a ser dados passos significativos para que alguns dos pontos indicados pelo Hélder possam ser melhorados nos próximos anos. O Hélder não referiu a questão do saneamento básico, que é outro. Essa é uma das prioridades. A área aquilo do nosso Conselho, é uma área onde este Executivo tem vindo a investir e já anunciou um conjunto de investimentos. Todos os programas. Há essa expectativa e essa vontade. Há essa esperança e ainda por cima com este resultado, com esta maioria reforçada, de facto os felgueirenses vão esperar que este Executivo realmente dê passos muito importantes na melhoria da qualidade da vida para Felgueiras. No entanto, e já falámos na semana passada, curiosamente, estranhamente e contrariamente ao que se esperava, Nuno Fonseca não avançou com nenhum projeto importante que tenha para os próximos 4 anos. Antes optou por baixar as expectativas e dizer que não vai ser uns 4 anos de grandes realizações. E, aliás, e até poderia, mesmo a questão do saneamento, como tu disseste que era importante, e depois poderíamos também analisar como é que estamos em termos de comparativos com a região, também não disse que seria um dos focos deste Executivo em detrimento... Tem dito várias vezes em detrimento de outros. É uma das prioridades do atual. Sim, já o disse anteriormente. Sim, e fez alusão àquela questão do plano a 10 anos. Sim, mas o plano a 10 anos... Sim, mas o plano a 10 anos... É uma questão consensual. Mas o plano a 10 anos, custa-me que se diga que Nuno Fonseca falou de um plano a 10 anos. Mas plano de quê? Não falou de um plano, disse que tinha um plano a 10 anos. Mas aí existe uma alusão, na minha opinião, clara ao saneamento. Sim. Isso para mim é... E eu aceito que o faça ao saneamento e que diga que o saneamento é o objetivo e que em detrimento, porque se vai focar no saneamento, e que até costuma-se dizer que é uma obra pouco popular porque fica debaixo da terra, não se vê e, portanto, não dá muitos votos, apesar de dar qualidade. Eu acho que isso está a mudar. As pessoas causa muito incómodo às pessoas porque tem que se abrir as estradas. Mas para contribuir para a qualidade de vida e porque eu acho que neste aspecto, e eu percebi o tema lançado pelo Hélder, quase como fazermos uma comparação de Felgueiras relativamente aos demais concelhos da região. E se há aspectos que estamos bem, e os meus colegas já esgotaram quase a análise, nomeadamente na questão do ensino, temos um bom parque escolar, na questão da indústria, de termos indústria, termos emprego. Claro que depois podíamos falar de levar este tema até à exaustão e canalizar as nossas linhas de raciocínio para outras questões. Foram já temas que temos vindo a tratar nos nossos Sim, programas. e podíamos falar do emprego, que tipo de emprego, mas nesse aspecto, digamos que assim, grosso modo, estamos bem. Agora, no que estamos mal, acho eu que é na qualidade de vida comparativamente com outros concelhos, porque o Hélder falou do Parque da Cidade, de facto é uma coisa que nos falta e que nos daria uma qualidade de vida acrescida e que daria a Felgueiras algo que seja uma referência, porque eu costumo dizer em jeito de brincadeira, Felgueiras não nasceu à volta de um castelo, à volta de um rio, não tem nenhum ponto de atratividade natural, portanto temos que os criar e então poderia ser, como eu disse, o Parque da Cidade, a questão dos multiusos para que possamos ser uma referência e depois a questão cultural, que também é um aspecto que estamos muito mal e que não somos de nada de longe a referência. E depois temos outra questão, que é a questão do desporto, que na minha opinião, comparativamente com a região, também não estamos Basta ver aquilo bem. que acontece aqui bem às nossas portas em Lousada, que tem uma zona desportiva absolutamente extraordinária. Sem dúvida. E eu falando um bocadinho em causa própria, mas agora não tanto, estando mais à vontade para o dizer, quando a equipa principal, e vou falar de futebol, mas desporto, deixem-me dizer bem que desporto obviamente não é só futebol, mas quando a equipa principal do Concelho e que tem o nome do Concelho e que pode ser realmente um grande foco de atrair
atração de pessoas para Felgueiras e de divulgação do nome de Felgueiras fora de porta. Não tem condições de treino e tem que ir treinar e procurar campos de treino nos concelhos vizinhos. Também acho que é e peço desculpa de ter-me concentrado no desporto, mas depois dos meus colegas terem falado das áreas todas, acho que é uma das áreas que de facto estamos também muito negativamente comparativamente com os demais concelhos da região. Manuel Costa, muito obrigado pelo teu contributo, Luís Paulo. Heller, Quintela. Obrigado, e deixa-me só dizer que é um prazer estar aqui rodeado de placas a dizerem 1730, 1900, espaço. Falávamos dos pontos fortes. Era isso que ia dizer, um dos pontos fortes aqui E estamos num sítio maravilhoso, acho que todos nós gostamos, e inúmeros forasteiros que visitam Felgueiras. Acho que é praticamente visita obrigatória, que é a Casa de Pão de Ló, que é de facto um sítio lindíssimo, não apenas este espaço, que é a fábrica, digamos assim, mas toda a casa, de facto, tem sítios lindíssimos. Aqueles que não conhecem, eu aproveito para convidar a uma visita, porque é de facto lindíssimo. De resto, ouvimos o Guilherme Folta, um dos proprietários, no início do programa, uma breve entrevista. Vamos entrevistá-lo a seguir, uma entrevista conduzida pela nossa jornalista Marina Sousa, uma entrevista um pouco mais alargada em termos de tempo, para ficarmos então a conhecer um pouco mais de pormenor o quadro de atividade desta importante empresa do Concelho de Felgueiras. Terminamos assim mais uma edição da nossa Comissão Permanente, uma edição mais uma feita em direto, hoje a partir da fábrica do Pão de Ló de Margarido, no Concelho de Felgueiras. Vários temas foram tratados pelos nossos habituais comentadores. Vamos, obviamente, voltar na próxima semana num outro sítio do nosso Concelho de Felgueiras, que ainda estamos, obviamente, a tratar. Agradecemos àqueles mais um ponto forte. Agradecemos àqueles que nos acompanharam ao longo desta hora de emissão e àqueles que nos vão agora acompanhar em diferido através da nossa transmissão no Facebook e também no YouTube, na página do tamgasousa.pt, onde vamos, obviamente, disponibilizar em alta definição o conteúdo na íntegra do programa de hoje. Muito obrigado e um bom fim de semana.